Uma aula aqui de infrações e penalidades, tá bom? Estamos aqui na aula de número 3 e daremos continuidade aqui, falando ainda sobre penalidades e depois, consequentemente, seguindo aqui o processo das aulas, falaremos também sobre medidas administrativas e outras aulas até finalizar aqui esse módulo de infrações e penalidades. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se você está no canal aqui, Professor Ciro Carvalho, sou instrutor de trânsito, tá bom? Dou aula em autoescola, né? Conhecido como autoescola, um centro de formação de condutores. Eu ajudo aqui alunos, meus alunos, com essas aulas de reforço, tá bom? Objetivas, direto ao ponto, com dicas, macetes e informações, coisas que já falamos em sala de aula, mas que serve aqui como um reforço, tá? Para o que já falamos, repetimos aqui e a intenção é gravar todas as aulas. Você que é novo, é de outro estado, tá bom? Ou aqui mesmo, do estado do Amazonas, onde eu falo, de Manaus, seja muito bem-vindo. Já vá se inscrevendo, compartilhando, deixando as suas sugestões, perguntas, dúvidas, para que o canal ganhe aqui um engajamento, um crescimento e venha alcançar mais pessoas, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Dando continuidade aqui, falamos na aula 1 sobre conceitos, alguns conceitos importantes, iniciais. Aí começamos na aula 2 falando sobre punições também, né? Já falamos agora, estava falando sobre multa. E dando continuidade aqui às penalidades, tá? Vamos falar sobre uma outra penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir. O que é essa penalidade? O que incorre sobre o infrator, né? É uma penalidade aplicada com a finalidade, ou seja, qual é o objetivo dela? De retirar do condutor, por prazo determinado, nós veremos o prazo, o seu direito de dirigir, tá? Então, a finalidade dessa penalidade é retirar do condutor, infrator no caso, por um prazo, né, por um período, o seu direito de dirigir, ou seja, ele será suspenso. Durante aquele período, ele não terá direito de dirigir. É isso que está previsto no Código. Quando isso será aplicado? Quando ele atingir a pontuação de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário, ou cometer infrações que prevêem a suspensão direta. Nos próximos slides, nós veremos algumas infrações que diretamente já dá a suspensão do direito de dirigir, tá? A pontuação de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário pode ser no mínimo de 6 e máxima 12 meses. Se ela tiver reincidência, ou seja, repetir isso aqui, a pontuação, alcançar novamente 20, 30 ou 40 pontos, e aí isso já muda, varia entre 8 e no máximo 24 meses. Por infração que prevê, né, por infrações que prevêem suspensão direta, e nós veremos depois, o mínimo na primeira incidência de 2 e no máximo de 8 meses, exceto para esses artigos aqui apresentados. Caso haja reincidência, no mínimo 8 e no máximo 18 meses, tá? Então vamos lá. Suspensão do direito de dirigir por pontos, quando é que ocorrerá? Quando atingir 40 pontos, quando ele não tiver nenhuma infração gravíssima, 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima e 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Ou seja, o que vai ser que o termômetro, né, na pontuação 40, 30 ou 20 são as infrações ou o número de infrações gravíssimas. Se não tiver nenhuma, máximo 40 pontos. Chega até o máximo 40 pontos. Se tiver apenas uma, já diminui 10 pontos. Ou seja, em uma dessas infrações que ajudou ele a alcançar 30 pontos, se uma for de natureza gravíssima, ou seja, no prontuário ali o máximo vai ser 30 pontos. Se tiver 2 ou mais, o máximo 20 pontos no prontuário. Para condutores que exercem EAR, ou seja, atividade remunerada, a pontuação sempre será 40 pontos, tá? Ou seja, para que ele tenha o direito de dirigir suspenso, quando tem atividade remunerada, sempre será
40 pontos. Caso não tenha, vai seguir essa regrinha aqui pelo número de infrações gravíssimas. Esse quadrinho aqui mostra o que nós já vimos, né? Por exemplo, ó, o infrator atingir 20, 30, 40 pontos na primeira incidência, vai variar aí de 6 a 12 meses, na reincidência de 8 a 24 meses. Se for por infração específica, de 2 a 8 meses, e se for reincidente, de 8 a 18 meses, tá? O que dá suspensão de dirigir direta, tá? Infrações que são diretas. Apesar aqui dessa primeira não ser infração de trânsito, mas caso ele seja reprovado no exame toxicológico, aí já é suspenso. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, recusar-se ao teste que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Temos também aqui, ó, dirigir com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, isso serve para as categorias C, D ou E. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou demais veículos, disputar corrida, promover na via competição, eventos, perícia, sem permissão da autoridade de trânsito, exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro, forçar passagem entre veículos em sentidos opostos, transpor sem autorização, bloqueio policial, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, conduzir motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo, transportando menor de 10 anos, usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação da via. Todas essas infrações, elas dão suspensão do direito de dirigir direta, tá? São infrações que, cometidas, elas vão ocasionar a suspensão do direito de dirigir. E não existe uma infração única que acarrete suspensão que não seja gravíssima. Entre outras palavras, todas aqui são de natureza gravíssima. Quando é que haverá cassação da PPD ou da ACC provisória? Tá? Quando é que vai acontecer a cassação da PPD, ou seja, da permissão para dirigir ou da autorização para conduzir ciclomotor, a ACC provisória? Ocorrerá quando esse condutor cometer qualquer infração grave ou gravíssima e se for reincidente em infrações médias, tá? Uma média ele pode cometer, 2 médias reincidência, já dá cassação da PPD, tá? Já é cassado, se ele perde a PPD. E de infração grave ou gravíssima, também dá cassação da habilitação provisória, seja PPD ou ACC. A reabilitação pode acontecer a qualquer tempo. Terá que refazer todos os exames, ou seja, o processo que você começou, já está fazendo, está concluindo, terá que refazer tudo de novo caso a provisória seja cassada, tá bom? Será cassada, aí pode fazer a qualquer momento, mas vai ter que fazer psicotécnica, a primeira etapa, a segunda etapa, o curso de legislação de 45 horas, o exame novamente, e depois o treinamento veicular e novamente o exame prático, tá? Você que já passou por esse processo sabe que é doloroso, às vezes parece que demora demais, aí não é bom passar tudo de novo, né? Quando é que vai acontecer a cassação da CNH? Cassação da CNH é uma outra penalidade. Ocorrerá quando o condutor dirigir estando com o direito de dirigir suspenso, ou seja, já está suspenso. E aí ele dirigir estando com esse direito suspenso, isso vai dar cassação da CNH. Condenado judicialmente por delito de trânsito ou for reincidente nas seguintes infrações. Nessas seguintes infrações que nós veremos, caso aconteça mais de uma vez, né? Dirigir com CNH de categoria adversa ao veículo, permitir a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada, pessoa que não tem habilitação ou não tem a condição de dirigir, dirigir sob influência de álcool ou entorpecente, disputar corrida, promover competição esportiva, demonstrar ou exibir manobra perigosa. Isso aqui de forma reincidente dá a cassação, a perca da CNH, tá?
E a reabilitação, diferente do que nós vimos da PPD, a reabilitação somente após 2 anos. Na questão da provisória, a qualquer momento você pode começar todo o processo. Na questão aqui relacionado à CNH, que é a definitiva, somente após 2 anos o candidato pode fazer todo o processo novamente. Quando que será necessário, uma outra penalidade também prevista no Código, o curso de reciclagem. Quando será necessário? Quando tiver o direito de dirigir suspenso, envolver-se em acidente grave, for condenado por delito de trânsito, colocar em risco a segurança do trânsito, tá? E o condutor que exerce atividade remunerada, com essa observação, né? Habilitado em qualquer categoria, poderá fazer curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos no período de 1 ano. Bom, então, nesses termos aqui, nessa situação, deverá fazer curso de reciclagem, tá? Agora, uma outra questão aqui, nós já entramos aqui, terminamos essa parte aqui de frequência, curso de reciclagem, nós terminamos a parte de penalidades, tá? Agora nós entraremos aqui na parte de medidas administrativas, ou seja, tudo que começa com R ou T, né? R ou T. Então tudo que começa com R ou T. Pronto. Aqui o R, né? R ou T. Tá? Então o que seria a retenção do veículo? A primeira medida administrativa, tá? É manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade seja sanada, ou seja, resolvida no local, e após isso pode ser liberado, né, para reparo mediante recolhimento do CRLV, tá? Ou é resolvida no local ou liberado para reparo mediante o recolhimento do documento do veículo, né? Documento de licenciamento, tá? Então o que seria retenção do veículo? A grosso modo, e é um exemplo bem prático, se o veículo está numa via e logo à frente ele encontra uma blitz, e de alguma maneira ele está cometendo algum tipo de infração, mas dá para resolver no local. Por exemplo, o motociclista está sem o capacete, está segurando o capacete no braço. Imagine a cena. Ele passa por uma curva e logo após aquela curva ele encontra ali uma blitz. Ele é retido, por isso aí a retenção do veículo, ele é retido ali e ele, claro, ele vai ser autuado, né? Vai ser ali autuado no momento, por conta que está dirigindo sem capacete. É gravíssima, né? A infração é gravíssima, mas ele vai ser retido para quê? Para resolver no local. Qual será a solução? Colocar o capacete, fechar a presilha, baixar a viseira, tá? Então dá para resolver no local? Dá, colocar o capacete. Um condutor agora de veículo de 4 rodas, de carro, é também parado numa blitz e ele se depara, não deu tempo de colocar o cinto de segurança, ele estava sem o cinto de segurança, ou um dos passageiros. Ele vai ser autuado, tá? Infração de natureza grave, e aí retido no local para resolver. A solução, colocar o cinto de segurança para seguir viagem. Não vai deixar de ser autuado, será autuado. Tá bom? Então tudo que dá para resolver no local, ou se não dá para resolver no local, é liberado para um reparo e recolhe-se o documento do veículo. Isso é chamado de retenção, tá bom? Em casos como, por exemplo, veículos que estão transportando carga perigosa ou produtos perecíveis ou de transporte de passageiros, fica a critério do agente, se eles serão ou não retidos, tá bom? Fica a critério do agente nessas questões, tá? Diferente de remoção do veículo, o que seria a retenção? Consigo resolver no local. E a remoção é quando não dá para resolver no local e o veículo é retirado dali, guinchado, tá? E vai ser levado para depósito credenciado para resolver posteriormente o que não conseguiu resolver no local. Aí isso é chamado de remoção. Na retenção, dá para resolver no local, resolve, segue viagem. É autuado, com certeza.
E a remoção não dá para resumir local, vai para depósito credenciado. E a remoção ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, quando o veículo estiver imobilizado por falta de combustível, quando a irregularidade não for sanada no local, tá? E não se aplica, uma observação muito importante aqui, ó, não se aplica a veículo estacionado na contramão, tá? O código não prevê, o Código de Trânsito não prevê remoção para veículo estacionado na contramão. Beleza? Informação importante. Sendo removido ali daquele local, aquele condutor, proprietário, né, vai ser recolhido ao depósito, o ônus vai ser ao proprietário e caso após 60 dias não for restituído, não for resolvido, aí vai para leilão, tá? Não existe mais apreensão do veículo. Existe a remoção, mas não existe a apreensão do veículo. Entende que é um bem de propriedade particular, então não pode ser apreendido, tá bom? Isso é remoção do veículo. Continuando aqui, pessoal, nós temos também essa outra medida administrativa, que é o recolhimento da habilitação. Quando é que vai acontecer? Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, em casos específicos previstos no CTB, infrações com fator agravante, em situações de suspensão do direito de dirigir, e o recolhimento da CNH eletrônica, tá, ou digital, se dará por meio de restrição no RENASH. Então, o Registro Nacional de Condutores Habilitados, haverá uma restrição ali para aquele condutor que teve a sua habilitação recolhida, tá bom? Quando dela houver inautenticidade ou adulteração desse documento. Quando é que acontecerá o recolhimento do CRLV eletrônico, tá? Quando houver suspeita também de inautenticidade, adulteração, algum tipo de falsidade ali no documento, né? O alienado veículo não for transferida à propriedade em 30 dias, tá? Quando não houver a transferência de propriedade em 30 dias, a irregularidade não for sanada no local e o prazo de licenciamento estiver vencido. Deixar de promover a baixa de veículo irrecuperável também. Tudo isso aqui causa o recolhimento do CRLV. E o eletrônico também haverá uma restrição no RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, tanto o físico, caso o proprietário tenha ali no momento, né? Ou o digital também haverá uma restrição no registro, tá? Recolhimento de animais. Essa medida administrativa, é considerado o seguinte: caso haja animais soltos na via, eles serão e não estão acompanhados, tá? Estão desacompanhados de um guia, prejudicando o trânsito, a sua fluidez e também proporcionando risco à segurança, né, dos demais usuários da via. O que acontecerá? A restituição, ou seja, por exemplo, aqui, utilizando desse exemplo aqui como na imagem, um policial rodoviário federal percebeu em um patrulhamento, ali, uma fiscalização, animais soltos na via, trouxeram ali um veículo adequado, né, para fazer o transporte desses animais, e aí depois o dono não tinha guia, não tinha um dono ali próximo, e eles levaram para um local adequado, né, e para os animais ficarem ali guardados, porque estavam atrapalhando o trânsito e causando perigo, né, risco à segurança. O dono, né, responsável por aqueles animais, quer fazer a restituição, quer pegar novamente os seus animais ali. E quando é que acontecerá? Mediante pagamento das taxas, né, taxas, multas e despesas. Tudo que aconteceu desde o recolhimento desses animais até o tempo que eles ficaram lá, vai ter que arcar com todas as despesas, tá? Se não for reclamado no prazo de 60 dias, aí serão levadas à asta pública, tá? Também serão disponíveis para leilão. Isso aqui é o recolhimento de animais, tá?
Outra medida administrativa, como aqui na imagem, nós temos o transbordo do excesso de carga. Por exemplo, ó, utilizando aqui desse exemplo como na imagem, esse condutor aqui está transportando o veículo acima da capacidade e também com excesso de carga. E o que seria essa medida administrativa de transbordo do excesso de carga? Seria passar o excesso dessa carga para outro veículo já munido da nota fiscal do excesso. Então ele vai, o responsável aqui, o infrator, né, ele deverá encontrar um meio para que essa carga aqui ela seja retirada, venha estar dentro do nível permitido e transbordar esse excesso para um outro veículo para assim poder prosseguir viagem, tá? Então, caso ele consiga fazer isso, é autuado e depois segue viagem. Não sendo possível, não conseguiu resolver no local, aí então será removido, recolhido para depósito. E aí, quando é que vai ser liberado? Após sanar a irregularidade e pagar todas as despesas, tá bom? E a realização do teste de alcoolemia, vamos estar falando agora sobre a realização do teste de alcoolemia. O condutor, esse teste aqui consiste, né, em submeter a exames que comprovem a sua sanidade quanto a substâncias alcoólicas ou psicoativas. Poderá acontecer das seguintes formas. Por exame de sangue, outros exames realizados por laboratórios especializados, perícia do teste de alveolar, né, o famoso bafômetro, tá? O equipamento utilizado é o etilômetro e pela verificação também de sinais de alteração da capacidade psicomotora, ou seja, o falar, o andar, o gesto, né, daquele condutor que supostamente está embriagado. E através de provas testemunhal, de imagem, vídeo ou outro meio que prova em direito admitido. Embriaguez como infração. Dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa ou drogas que determine dependência. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue é considerada infração. 0,5 mg ou mais de álcool por litro de ar alveolar expirado é considerado também infração. Nós temos aqui penalidades para esse tipo aqui de infração. Multa gravíssima multiplicada por 10, fator agravante vezes 10. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, o veículo é retido, ou seja, dá para resolver no local? Dá, então haverá retenção. O que se deve fazer? Chamar um outro condutor habilitado na mesma categoria que esteja sóbrio e possa retirar o veículo dali. E vai dar também o recolhimento da habilitação. Em caso de reincidência, ou seja, se acontecer mais de uma vez aqui, a multa será em dobro. A recusa do teste também, sujeito infrator estabelecido no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui nós vemos uma situação ali de infração, né, quanto a embriaguez. Agora, quando que essa infração será crime, tá? Crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Vamos lá. Quando é que será considerado crime? Em exame de sangue com 6 ou mais decigramas de álcool por litro, tá? Guardem esse número aqui, 6 ou mais decigramas. No teste do etilômetro, tá? Ou do bafômetro, quando tiver 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado, já é considerado crime. Em exames laboratoriais, em caso de outra substância psicoativa, sinais de alteração da capacidade psicomotora, e aqui também vai dar detenção de 6 meses a 3 anos, tá bom? Isso quando for crime de trânsito. Esse macetezinho aqui, esse quadro, ele mostra aqui uma comparação quando haverá infração e crime de trânsito, tá? Quando será aqui considerado infração? Se for o teste do bafômetro do ar alveolar, tá?
Infração, quando tiver 0,05 miligramas. Em exame de sangue, 0,1 decigramas. Aí isso é considerado infração. Quando é que será crime? Quando tiver 0,34 miligramas. E no exame de sangue, quando for 6 decigramas. Tá? Para o teste do etilômetro, né, ou do bafômetro, tem margem de erro. Para o teste de sangue, não há margem de erro para o exame de sangue. Então, pessoal, olha só. A gente vai ficar por aqui nessa aula. Estamos aí com mais de 20 minutos, tá bom? Falamos aí sobre as medidas administrativas. Depois, na próxima aula, nós continuaremos falando aqui sobre crime de trânsito, tá bom? Até a próxima aula.